Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite. Vamos meditar no Salmo 51. Vamos ler o versículo 10 e o 11. Amém? Que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Não me repuses da tua presença e nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Amém. Senhor, fala conosco nessa palavra, meu Deus. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Pai amado, ouvir o que tu queres para conosco, ó Pai. Não somos nada, não merecemos, mas tu és o Deus que fala. É o Senhor que está aqui no meio do teu povo, meu Deus. Por isso que encontre corações abertos para ouvir a tua palavra, Jesus. Porque tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso. Amém, amados? Amados, poder se sentar? Esse versículo, amados, foi Davi. Ele que escreveu esse versículo em um momento muito difícil na vida dele. Segundo Samuel, a partir do capítulo 10, conta toda uma história de Davi. Enquanto o povo guerreava, o povo de Israel estava em guerra, Davi ele viu uma mulher tomando banho e logo ele pediu para que trouxesse essa mulher e ele coabitou com ela. Só que essa mulher era casada com Urias e Urias estava na guerra. E Davi, amados, ele planejou tudo para poder não descobrir o erro dele, o pecado dele. Primeiramente, ele chamou... Eu só vou resumir a história, porque nós não vamos falar dessa história. Só um resumo para vocês entenderem esse salmo. Depois vocês podem ler com calma o capítulo 12, 2 Samuel. Davi ele chamou logo Urias da guerra para poder ficar com a mulher e assim não descobrir, porque a mulher tinha engravidado de Davi. E só que Urias, muito fiel, não quis ficar na casa dele. Falou, mas meu senhor, como que eu vou ficar na minha casa com os outros pelejando? E Davi, não, vai para sua casa, repousa com a sua mulher. E Urias assim não fez. Quando Davi viu que Urias não obedeceu, ele mandou um recado para Joabe. Ó, Joabe, põe Urias na frente da guerra, para que ele morra. Ele cometeu mais outro pecado. O Joabe obedeceu a voz de Davi e fez, e Urias morreu. Aí veio o profeta Natã e contou uma história para Davi. Olha, Davi, havia um homem rico, muito rico, possuía muitos gatos. E havia um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. E aí, esse homem chegou um viajante na sua casa. Em vez dele pegar de suas ovelhas gordas, ele foi lá e pediu ao pobre a sua cordeirinha para matar. Aí Davi se revoltou. Mas essa pessoa tem que ser morta. Como alguém faz isso? Possuem tantos bens? Não, essa pessoa tem que ser morta. Aí o profeta Natã falou o seguinte, é você. Essa pessoa é você. Foi você que cometeu esse pecado contra Urias. E Deus me mandou aqui para te falar sobre o seu pecado. Quando Davi ouviu isso, ele caiu em si. O quão tamanho erro que ele cometeu. Tantos pecados que ele havia colecionado. Desde ter adulterado, desde ter planejado a morte e vários pecados. E aí Deus falou para Davi, olha Davi, eu te dei servos, eu te dei mulheres, eu te dei riqueza, eu te dei o trono. E se isso não fosse suficiente, eu daria muito mais. Outras e outras coisas eu daria. E Davi caiu em si do seu pecado. É interessante quando você lê todo o capítulo 51. Davi, ele caiu em si
que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O Senhor mostrou tudo o que Davi fez. E aí ele começou esse salmo. Foi na hora que Davi caiu em si. Porque ele planejou tudo. Pecou contra Deus. Tinha dado o trono para Davi. Tinha coberto Davi, tinha rodeado Davi de toda sorte de bens. Tinha vencido guerras e mais guerras. Batalhas e mais batalhas. Aí Davi começou a orar. Eu sou um pecador. Sou um pecador. Compadece de mim, ó Deus. Compadece-se de mim. E quando Davi caiu em si do seu pecado, é interessante, amados. Davi, ele até então não tinha dado conta do seu erro. Mas quando o profeta chegou na sua casa e mostrou tudo aquilo que ele tinha feito, ele caiu em si. E aí ele falou assim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, amados, eu não quero só falar do pecado de Davi, mas eu quero falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. E quando Davi descobriu que ele havia pecado, e quando venci o seu pecado, ele quis confessar ao Senhor. Ele descobriu o seu pecado e veio confessar. Ele confessou o seu pecado ao Senhor. Ele confessou toda a sua vida ao Senhor. As pessoas, quando ela não reconhece o pecado. Tem pessoas que pecam, coleciona pecado, junta pecado, tem pecado de estimação, tem aquele que não larga de jeito nenhum, porque é o pecado preferido dele. Mas Deus, ele quer em nós esse arrependimento que Davi teve. Ele se arrependeu. E ele não só se arrependeu, como ele confessou a Deus. E ele pediu a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável, ou seja, renova um espírito em mim que eu possa vencer o pecado. Amém. Que eu possa, Senhor, sair vencedor do pecado. Amados, além do pecado de Davi, ele confessou, ele descobriu todo o seu erro. Dentro dele havia um remorso muito grande. E o que em nós não podemos jamais acostumar com o pecado. Ser normal para nós. O Espírito Santo de Deus não mais te incomoda. Você peca e o Espírito Santo de Deus não mais te incomoda. Isso é terrível. Isso é terrível. Se nós somos sujeitos a pecar, todos nós, independente de quem seja, somos sujeitos ao erro. Mas existe uma coisa, existe aquele que o Espírito Santo te incomoda. Ele fala dentro de nós, não continue pecando. Não continue no erro. Confessa os seus pecados. Muitas vezes nós temos que fazer, como Davi, essa oração de confessar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, Senhor. Esse é o que Deus quer em nossas vidas. Um coração puro, limpo, mente limpa diante de Deus. É você deitar no seu travesseiro, acho que quase todos fazem isso. E você para e fala, o que eu fiz nesse dia? O que eu fiz nesse dia? Aí você começa a pensar e já pensar no outro dia o que eu vou fazer amanhã. Mas dentro de você um coração puro diante de Deus, porque você está fazendo segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele quer. É isso que nós temos que colocar em nossas mentes, amados. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. E Davi falou assim, olha, restitui, Senhor, em mim a alegria da tua salvação. Quantos perderam a alegria de estar na igreja?
Quantos perderam a alegria de louvar o Senhor? Quantos perderam o desejo de dobrar seu joelho na sua casa? Quantos já perderam o desejo de jejuar? Já não jejua mais, perdeu a alegria. O pecado nos afasta de Deus. E nos faz, amados, perder a alegria da salvação. A alegria de estar na casa do Senhor. A alegria de falar para Deus: Deus, eu te amo, Jesus. Reconhecer a grandeza de Deus. Quantas vezes nós achamos que Deus tem mesmo que fazer por nós? Achamos que somos merecedores. Ah, Senhor, somos merecedores. Amados, muitas vezes nós temos que cair no pó, dobrar nossos joelhos e falar: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Renova-me em espírito reto, em espírito puro diante de ti. Amados, não podemos nos acomodar com esses séculos, onde tudo é normal, tudo é comum. Não podemos falar assim: mas é assim mesmo. Não é. A palavra de Deus não muda. A palavra do Senhor não muda. Independente de onde você esteja, se é no século XXI, onde você está. Se é a internet, se é a facilidade de comunicação, a palavra de Deus é a mesma. Nós temos que ter o renovo a cada manhã. Buscar em Deus o nosso renovo. É fácil. É fácil servir a Deus. É fácil dizer: sou crente, sou servo fiel. É difícil, amados. Nessa época é difícil. Mas é necessário. Às vezes eu paro e penso: meu Deus, aonde o Evangelho vai parar, Senhor? Porque as pessoas já não sentem mais a alegria. E não reconhecem isso. Acham que é normal. É normal não ter alegria vir à igreja. Estou cansada. E Deus entende que eu estou cansada, que eu trabalhei o dia todo. Deus entende isso. É normal. É normal não querer mais pregar. É normal não querer mais falar de Cristo. Já sabe, tem internet que fala. Eu já compartilho no meu status. É normal. Mas o Senhor quer te usar. O Senhor quer usar. Quer te usar. Não quer pessoas, números de pessoas. O Senhor quer te usar. O Senhor quer colocar na sua boca a palavra de salvação. Quer te incomodar, para quando as pessoas vêm até você, desabafar, você falar a palavra de Deus. Quando a pessoa vir reclamar, você tem uma palavra. É ser renovado, como Davi pediu. Davi sabia que ele precisava ser renovado. O pecado tinha o afastado de Deus. O pecado estava querendo o envergonhar. E ele falou: olha, Deus, renova em mim a alegria da tua salvação. Renova em mim, para que eu jamais venha pecar. Para que jamais eu venha, Senhor, te envergonhar com meus atos. Davi pecou, mas ele não ficou guardando o pecado. Ele reconheceu e confessou. Ele confessou e ainda mais, ele pediu ao Senhor: eu quero a tua alegria. A alegria de viver em tua presença. A alegria de estar na tua presença, Senhor. Nós temos que fazer isso, amados. Não afastar de Deus. Não afastar-se de Deus. Pecou, dobra o seu joelho. Fala para Deus. Confessa para Deus os seus pecados. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de uma alegria, de um renovo tão grande, que você não consegue ficar só para você. Não, você não consegue guardar somente para você. As pessoas que estão à tua volta, você quer que também sinta essa mesma alegria. Sinta-se esse mesmo renovo na sua vida. É isso que o Senhor quer te falar nessa noite. Peça ao Senhor: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação.
Faça com que eu sinta a tua presença quando eu estiver na igreja. Faça com que eu sinta a tua presença quando eu estiver na minha casa. Qual foi o tempo que você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus falar com você? Há quanto tempo você pôde ajoelhar e sentir a presença do Espírito Santo em sua vida? Quanto tempo foi hoje de manhã? Ontem? Qual foi o tempo que suas lágrimas se derramou de sentir a presença de Deus, não de tristeza? Porque existe diferença. Muitas vezes a gente vai orar e a tristeza bate no nosso coração. Mas existe um momento que você chora de alegria porque a presença de Deus é real. Você sabe que a presença de Deus é verdadeira. Aí você sente o Espírito Santo te falar. E muitas vezes o Espírito Santo também te mostra o que você não está fazendo. Ele te fala, olha, você não está fazendo nada para mim. Até quando você vai cruzar os braços? Até quando você vai ver minha obra precisando de ceifeiros e você de braços cruzados? Até quando você vai estar desse jeito? O Espírito Santo fala. Ele fala conosco, amados. Nós temos que clamar ao Senhor Jesus. Nós temos que buscar, confessar o nosso erro diante do Senhor. Mas buscar a alegria. A alegria. Muitas pessoas buscam alegria em festa, se alegram nas suas festas, nas suas bebidas, no meio da sua família. É a pessoa mais alegre. Mas quando chega na igreja, ela senta no seu cantinho, eu só quero ficar aqui e ouvir a palavra de Deus, para mim está suficiente. Não é suficiente. Não é, porque o Senhor procura pessoas para falar, para pregar, para buscar vidas. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, Senhor, isso é verdade. Ide por todo mundo não é para só ouvir. Quando nós pedimos, Senhor, restitui a alegria da tua salvação, é para que venha transbordar. Transbordar. E é interessante, quando você vai continuando, ler o versículo 51, e você vai ver que ele pede ao Senhor, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só, ele falou, olha, Senhor, quando o Senhor renovar em mim, me perdoar os meus pecados, renovar em mim um espírito inabalável, firme, onde eu não mais vou cair em pecado. E restituir a alegria da minha salvação em ti. Eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho. E os pecadores vão render a ti. Que é isso que o Senhor quer. Não guarde para si a bênção de Deus. Transborde. Transborde a ponto das pessoas que estão próximas a você se converterem dos seus maus caminhos. Que é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. É isso que o Senhor busca em nós, amados. Porque muitas vezes guardamos para nós nossos pecados. Fica bem guardadinho num lugar que ninguém sabe. Bem escondido. Não precisa saber, a vida é minha. Só que o Senhor sabe. O Senhor sabe o que você está fazendo. O Senhor que sonda a mente e coração de cada um de nós. Ele sabe. E sabe quando você precisa se confessar. É verdade. Não tenha vergonha de falar para Deus a sua fraqueza, o seu erro, a sua necessidade. Davi, o profeta chegou para ele e falou, olha, Davi, Deus te mandou falar, você pecou, Davi. Olha o tanto de pecado que você fez. Por que você fez isso, Davi? Deus falou, olha, Davi, eu podia te dar muito, muito mais coisas. Se isso que você tem não for necessário, eu te dou muito mais. Mas você não precisa pecar para isso. Você não precisava pecar. Porque eu coloquei você neste lugar. O trono foi eu que te dei. Oh, glórias. O trono foi eu que te dei.
Exatamente, amados. Davi, ele pecou, mas ele reconheceu o seu pecado. E muitas vezes nós temos que fazer é dobrar nosso joelho e confessar: Deus, eu pequei contra ti, pequei contra o céu e terra, mas eu estou aqui diante do Senhor. E o Senhor vem e faz morada em nossas vidas. A igreja, amados, precisa de ceifeiros. A seara é grande. São poucos trabalhadores. Pouquíssimos. Por quê? Porque nós não temos a alegria da salvação mais. Porque só a divina igreja já está suficiente. É igual ir na escola sem compromisso. Eu vou lá e falo: presente, professor. Presente. Fala seu nome. O pastor já me viu, tá bom. Não é isso, amados. Você tem que estar presente. É com Deus. É verdade, Pai. A sua presença tem que estar com Deus. O pastor não precisa saber se você está presente. Ele precisa saber, Deus, se você está presente com Ele. Pontual. Com Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus é interessante. Ele só usa as pessoas se ele falar: estou disposto. Estou disposto. Se você não abrir sua boca e falar: eu estou disposto a fazer tua obra, Deus, Ele não vai te insistir. Ele levanta outras pessoas. Deus tem prometido grandes coisas para essa obra. Eu falei hoje para Elias: nós vamos buscar aquilo que Deus tem. É a promessa dele. E que cada um de nós que está aqui nessa noite sejamos as colunas dessa igreja. Sabe o que é colunas, amados? É aquele que sustenta, aquele que corre atrás, aquele que busca, chama, convida, aquele que trabalha. É esse que está com a alegria da salvação. É esse que está com o espírito renovado. Aquele que vem e incomoda: eu não posso deixar a igreja desse jeito. É aquele que busca de madrugada, é aquele que clama a Deus, Senhor, por almas. Nós não queremos ver só a igreja cheia, mas nós queremos pessoas convertidas aos pés do Senhor. Para Deus não é interessante a igreja cheia sem vidas convertidas. Não é interessante, porque Deus quer almas para o teu reino. Porque é esse o objetivo nosso aqui na terra. É esse o objetivo nosso. É ganhar almas para Cristo. Nós temos que esquecer de apenas ser crente. Esquecer. Você é servo, aquele servo que serve a Deus. Tem que ganhar almas para o reino. Tenho que chegar no final do ano e falar quantas vidas que eu convidei para a igreja. Quantas vidas eu alcancei. O Senhor quer pessoas, ceifeiros na sua seara. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar. O Espírito de Deus quer agir. O Espírito de Deus, amados, ele tem que me incomodado muito e muito, muito. E muito. Muitas vezes eu me pego chorando, mas não é tristeza. É porque às vezes a gente vê que está de mãos cruzadas, de braços cruzados. Falta coragem. Falta o renovo da casa do Senhor. E nós temos que clamar ao Senhor: renova, Senhor. Renova, meu Deus. É interessante que Davi, ele não mediu. Se você continuar lendo a história lá, o profeta falou assim: olha, Davi, esse filho que ela está esperando vai morrer. Não vai viver. Falou para ele: olha, não vai viver. Vocês pegam em casa, né? Essa história é muito interessante. E Davi caiu em terra, cinza, e começou a jejuar, orar. E começou a buscar a Deus. E pediu a Deus a misericórdia, pediu a Deus a misericórdia. E o filho morreu. Aí todos ficaram com medo: e agora como é que a gente vai contar para Davi? Como é que nós vamos fazer? Tem tantos dias que ele não come. O seu semblante caiu de tristeza.
Aí quando chegou, ele viu as pessoas falando, ele falou, o menino morreu e morreu. Amém. Foi lá, tomou banho e comeu. E as pessoas falaram, ué, Davi, o que é isso? O que você fez? Ele falou, olha, enquanto tinha vida, eu buscava a Deus. Depois que morreu, o que eu posso fazer mais? Porque Davi sabia que o que Deus fala, ele não muda. Ele fez o que ele podia. E ele fez o que podia. Só que Deus perdoou os pecados de Davi. Davi teve Salomão, um homem sábio. E o Senhor perdoou os pecados. Porque houve arrependimento. Foi alcançado pela misericórdia de Deus. E nós, amados, somos alcançados todos os dias, pela misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que é pela misericórdia de Deus que nós não somos engolidos vivos. Pela misericórdia de Deus que o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós não merecemos. Mas a misericórdia de Deus, ele nos alcança todos os dias. E essa misericórdia, esse Espírito de Deus que te fala nessa noite, eu creio que ele fala em seu coração. Esse Espírito Santo de Deus que vai te usar para trazer almas para o reino de Deus. Ceifeiros para a seara. A seara é grande. Nós podemos falar, mas está difícil. Difícil, século difícil para ganhar almas para Cristo. Que difícil. Pessoas se arrependerem. Eu estava pensando como é difícil as pessoas levantarem as mãos e falarem assim, eu aceito Cristo Jesus. Eu aceito Jesus. Não vê mais. As pessoas não têm mais coragem de falar. Eu aceito, porque quando ele fala eu aceito, ele está fazendo um compromisso. Não com o pastor, não com a igreja. Ele está falando, olha Deus, eu te aceito. E vai precisar de um renovo. Vai precisar de um arrependimento. E é demais, é compromisso demais para essa época. É compromisso demais. Mas o tempo passa. E a palavra de Deus, ela é firme. Cristo voltará. Como será a volta de Cristo? Nós não sabemos. Só sabemos que, se um dia, qualquer hora, qualquer momento que você partir, você tem que estar convicto para onde você vai. Certeza o que você tem feito. E quando você lê a Bíblia, e que quando Jesus fala, afastai-vos de mim, maldito. Misericórdia, meu Deus. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A palavra é justa, amado. Deus é justo. É incrível, muitas vezes a gente dá jeitinho, diz que brasileiro tem jeitinho para tudo. Tem jeitinho para tudo. Mas Deus, não existe jeitinho. Para ir para o céu, você não vai ter jeitinho, não, hein? Não vai ter jeitinho. Ou você serve a Deus, ou você seja fiel a Deus, ou você se confessa diante de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, ou você não vai para o céu. Ou nós não iremos para o céu. Não importa a idade. Desde a idade da razão, quando você sabe o que é o bem e o que é o mal, o Senhor vai te cobrar. O que você tem feito por mim? Aí você fala, Senhor, eu tenho da igreja, eu não faltei nenhum culto, Senhor. Eu tocava, eu cantava, eu pregava, Senhor. Quando dava, eu falava para os meus amigos. Afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim, porque você não fez nada. Sabe, amados, faz me lembrar quando aquele Senhor deu os talentos. Está na Bíblia, em Mateus, os 10 talentos. A um ele deu 2, outro ele deu 5, a outro ele deu 10. Ao que ele deu 10, colocou no banco para poder render, para outro ele fez outra coisa, e o que recebeu 2 ele guardou. Eu vou guardar aqui, escondeu. Aí quando o Senhor veio, ele chamou um, mostrou o que rendeu, o outro se mostrou, e quando chamou os 2, ele falou, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, Senhor. E eu escondi para não perder. Ele falou assim, servo fiel. Você sabe que eu ceifo onde eu não planto.
Você sabe muito bem quem eu sou. E você não fez nada. Vai para o fogo eterno. E é assim, amados. Não adianta eu querer falar, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Não adianta. Se você precisa pedir como Davi, renova em mim, Senhor. Renova, não é pecado, não é vergonha. Renova em mim, Senhor. Renova, Senhor, em mim a alegria da tua salvação, Senhor. Renova, Jesus, em mim. Eu preciso. Quantas vezes eu oro assim, amados? Eu oro assim, ó Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Tem misericórdia, meu Deus. Para que não seja envolvido por este mundo. Renova. E o Senhor renova, o Senhor fala. Você quer ser um homem usado por Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que ter objetivos diante de Deus. Ter objetivos. O que eu quero de Deus? O que eu quero? Davi sabia, tinha convicção daquilo que ele queria. Ele tinha convicção, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus. Você tem que ter convicção. O que você quer de Deus? O que eu quero de Deus? Para que eu sirvo a Deus? Por que eu sirvo a Deus? São perguntas que cabe resposta a você e Deus. Mas uma coisa eu sei. Quer morar no céu. Todos querem. Isso aí nem precisa vocês responderem para Deus. Mas para morar no céu, você precisa ter a alegria da salvação. Transbordar. Um renovo espiritual. Um renovo. Peça para Deus. Busca. Busca. Abra sua boca e fala, eu preciso, Deus. Eu preciso, eu não tenho coragem. Eu estou igual aquele homem que escondeu os 2 talentos com medo de perder. Às vezes eu tenho medo, Deus, de perder aquilo que tu tem me dado. Ou às vezes eu tenho medo mesmo de falar do teu amor. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Fala para Deus. Fala para Deus. E Davi falou assim, olha, então ensinarei aos seus agressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande e poderoso, amados. O Senhor é muito maravilhoso. É Ele que fala ao seu coração nessa noite. Sinta a presença de Deus. Se move do lugar. Se sacode. Fala, não vou ficar preso às coisas deste mundo. Se posicione como soldado de Deus. Soldado valente, corajoso. Aquele que quer fazer a obra do Senhor. Esse que o Senhor procura. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É você que o Senhor procura. Seja forte e corajoso. E o Senhor vai te sustentar. Erga a cabeça. Tenha a alegria da salvação. Busca de Deus essa alegria que o Senhor vai te dar. Amém? Essa é a palavra de hoje. O Senhor tem falado no meu coração todos os dias. E tem cobrado de mim que essa palavra também é para mim. Ele tem falado para mim muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. E o Senhor tem falado, e tem misericórdia. Nessa noite é para nós essa palavra. Amém. Não só para vocês, amados, mas para mim. Que o Senhor, Ele tenha grandes coisas. Mulheres aqui corajosas. Tantas mulheres corajosas, com talentos. Homens corajosos, que pode buscar também fazer a obra do Senhor. Mas às vezes a gente tem se esquivado. Ai, estou cansada, Deus. O Senhor entende, eu estou cansada. Deus não entende.
porque nós não estamos cansados de fazer a obra de Deus, mas cansados do nosso trabalho, dos nossos afazeres. Nós não podemos cansar. Vamos orar. Oh, Deus. Oh, Senhor. Renova o espírito reto, meu Deus. Renova, Jesus, dentro de nós a alegria da tua salvação, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, Jesus. Desperta vidas nessa noite, meu Deus, para um compromisso contigo. Desperta, meu Deus, se há pecado, que haja confissão de pecado. Senhor, se é pecado de não mais querer fazer a tua obra, de não mais sentir alegria, de fazer aquilo que te agrada, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia desses, meu Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, a nossa falha contigo, meu Deus. Perdoa, Senhor. Nos fortalece diante de Ti, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor. Dá alegria, Jesus. Alegria de Te servir, meu Deus. Alegria, Senhor, Pai, que transborde, Pai. Pai, que mais vidas possam Te aceitar, Senhor. Em nome de Jesus Te clamamos, meu Deus. Oh, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus tão grandioso, Pai. A Ti toda a honra e glória, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Jesus. Abençoa estes irmãos que estão aqui neste lugar, Deus. Cada um tem um talento que Tu deste, meu Deus. Faça com que eles descubram, meu Deus. E que tenha coragem, Senhor, de usá-los para a Tua obra, meu Deus. Tenha coragem, Pai, porque a Tua obra precisa, Senhor. Estende suas mãos nessa noite. Estende suas mãos. Peça para Deus aquilo que você precisa para fazer a obra de Deus. É coragem. Peça coragem. É tempo. Peça a Deus tempo. Oh, Deus. Senhor, Tu sabes o que precisamos para fazer a Tua obra, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Segura na mão de cada um nessa noite, meu Deus. Dando aquilo que precisa para fazer a Tua obra. Se é coragem, se é um renovo espiritual. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Atende os pedidos nessa noite. Receba, Senhor, em nome de Jesus, os nossos clamores, ó Pai. Busca de Deus, amados. Busca de Deus. Busca de Deus que está aqui neste lugar. Busca de Deus, amados. Fala o que você precisa para estar fazendo a obra do Senhor Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Um espírito reto e inabalável, Pai. Para que nós jamais pecamos contra Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 32.